Velho Vamp, você acredita no discurso do Felipe Luiz ou não? Você é um dos que acham que foi falsidade? Para mim não foi. Para mim o Felipe Luiz é bem aquele cara... Para mim também não foi não, Tico. Para mim o Felipe Luiz, o histórico de vida dele, tudo, como atleta, tudo, um cara muito tranquilo, muito sincero, como treinador, chegando agora, começando a carreira como treinador do Flamengo também, né? É tão sincero que ele foi querer ser sincero demais e quase arruma um tumulto, né? Nas palavras. Vai estar torcendo, lógico, viu o que ele falou? Não. O melhor é pro Pedro, o melhor pro Flamengo, o melhor para a instituição, para o treinador. O Flamengo é maior do que todo mundo. O Flamengo é maior do que todo mundo. Talvez não maior do que o Zico. Mas depois o resto é que o pessoal conhece mais o Zico do que o Flamengo, né? Então... Você acha, Tico, isso ou não? O Flávio Prado, eu peguei isso com o Flávio. O Zico é maior que o Flamengo, o Pelé é maior que o Santos. Não são maiores, mas eu insisto, o Zico, a torcida pelo Zico é maior do que a torcida pelo Flamengo. O Pelé é talvez maior que o Santos. É mais difícil também de dizer. Tá bom, então vou colocar a palavra certa, isso aí que o Mauro falou. A torcida pelo Zico é maior do que pelo Flamengo. Porque o Zico foi de seleção e é o caráter, é o querido por todos. Tal, né? E não é demérito algum você ter menos torcida que o... Não, o Felipe Luiz falou isso, ninguém é maior do que o Flamengo na coletiva. E é isso mesmo, o Pedro tem contrato, é um jogador caro, é um jogador que se machucou. Falei ontem no Canelada, né, das 13 horas nossas, eu falei, o Pedro não é um cara qualquer, o Pedro machucou, o cruzado foi na seleção. Pois é. Ainda citei até o exemplo do atleta lá, Bruno, do São Paulo, o menino novo aí, que, porra... Aqui não conseguiu mais jogar bem, né? Não, que machucou agora no treino, era promessa agora. Que tá o Rian Francisco, sim. Entendeu? Sim. Pô, machucou no treino ali, e o Pedro machuca no treino na seleção. Também. Então, pra estar na seleção é porque, principalmente a seleção brasileira, que é onde você tem atacantes espalhados pelo mundo todo aí. O Pedro já jogou Copa do Mundo. Ele foi pra disputa de pênalti, ele bateu pênalti contra a Croácia. Olha só. Bateu pênalti contra a Croácia, tudo, não é um jogador qualquer. Pra ser exposto daquela maneira. Eu falei assim, liguei pra mais de 20 amigos meus que trabalham aí, gente que trabalha na ESPN, Sport TV, e Band, tudo. E aí, o que você achou da declaração do Felipe Luiz? Isso aí, todo mundo de ex-atleta, ele, de repente, falou a verdade, mas não podia falar a verdade para todo mundo. Se resolve dentro do vestiário, porque não é um jogador qualquer. Um negócio de verdade demais aí. Já pensou se o Pedro é meio maluco? Se é o Romário, o Edmundo, que mete um gol, ou Edilson, o Marcelinho Carioca, que mete um gol uma semana depois daquela discussão, ia falar assim na coletiva, aí tá vendo? Eu sou foda, eu jogo pra caralho. Treinador é incompetente e o diretor é uma merda. Eles falavam mesmo. Joguei com esses caras aí. Acontece uma semana daquela, vai botar a venda, não vale nada. O cara vem e mete gol, ele ia no banco e ia mandar até o Felipe Luiz calar a boca, Ia chamar de burro. Ia pra coletiva falando, eu tô falando, já por muito menos, a gente já viu esses caras fazer pior. O Pedro foi, botou a camisa lá, Jesus não sei o quê, botou o cara lá tem que pedir desculpa e tal, e a vida que segue, eu acho que a vida que segue mesmo. E as declarações de Felipe Luiz em relação a torcer, só botava ele não torcer pro cara. Quando ele dá aquela coletiva, ele fala que o Pedro entrega 30 gols por temporada. Ele jogou ao lado do Pedro. Ele foi campeão da Libertadores, com o Pedro sendo artilheiro da Libertadores, o Pedro foi, não foi? Foi. Então, eu acredito nas declarações de Felipe Luiz e que pare por aí, não precisa todo dia ser amigo. Eu já frequentei clubes em Plantéis que a gente não era amigo e todo mundo se dava bem. Se dava bem dentro de campo. O importante é dentro de campo. Ou você acha que o Marcelinho Carioca você ia pra tomar uísque com o finado Rincon? Ou você acha que o Rincon, Edilson, ia pra igreja com o Marcelinho Carioca? Eu ainda ia em algum culto do Marcelinho Carioca que, ia umas petecas fera no culto. Não precisa... Como é que é? Não, calma aí. Você ia no culto porque iam umas mulheres bonitas no culto. É sério isso que eu tô escutando? Tô falando que, demorei de ir, se eu soubesse... Eu jogando com o Marcelinho aqui no Corinthians, uma vez ou outra eu ia. Já sabia que era o pastor Eliezer que ficava lá fazendo as orações, mas lá em Brasília, quando eu joguei com ele lá no Brasiliense no final de carreira, ele tinha um culto. Eu digo, não vou não, Marcelo. E o Eduardo, que era goleiro do Atlético Mineiro, o Eduardo, aquele que saiu na mão com o Cris, zagueiro. O Eduardo falou, velho, vamos no culto, que o culto é bom pra caralho.
E eu digo, não, que eu já conheço esse culto lá. Não, vai umas petecas feias, nós mulheres feias. Quando eu cheguei no culto, Tico, cheguei lá na casa do Marcelinho, que eu apertei lá no condomínio, o porteiro falou, vem no culto, eu digo, vim no culto. Aí subi, que eu olhei, só mulher, tudo nave, irmão, da barriguinha de fora, os topzinhos. Aí o Eduardo falou, eu digo, caramba, velho. Ele falou, o culto já tem 2 meses e você tá perdendo. Eu digo, aí todo mundo pegou na mão, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, proteja a família de todos, que nada nos falte. Amém. Pega o lambrusco do Vampeta. E solta Belo, porra. Belo, eu digo, vem cá, velho, o culto assim, o culto não passa de 5 minutos. Pô, o lambrusco é maravilhoso, pô. O culto era 5 minutos de oração e 2 horas de Belo, Catinguelê, só pra contrariar, exalta samba. Que loucura, cara. Ele tá igual aquele filme Penetras Bons de Bico, que os caras vão em velório pra conhecer mulher, cara. Você tá dizendo que você foi num culto? Eu fui num culto. Mulher. Que loucura, irmão. Então, eu fui num culto. E você que vai em todas as perguntas que te dá. Tá bom. Uma coisa é ir na permuta. A outra é ir pro culto. Pô, aí eu perdi esse culto 2 meses, cara, fora do culto. Eu achando que o culto era igual no Corinthians, com o pastor Eliezer. Você é a melhor pessoa do mundo, juro. Não dá, cara, não dá pra acreditar. Tem declarações tuas que só podem sair da tua boca. Então, jogo rápido aqui pra você, só pra terminar essa história. Eu trabalhava aqui na PAN, não, trabalho na PAN, trabalhava não. Você que vai cair, eu não vou não. Saía daqui correndo e ia fazer o Mesa Redonda lá na Gazeta, né? Aí, saía da Gazeta, a gente ia no Alfama dos Marinheiros, convidado, tomava um gelo lá e tal. Aí eu chegava no Tatuapé por volta de meia-noite e meia. Aí tem um bar lá chamado Camaleão, Tico. Todos os artistas da Zona Leste lá do Tatuapé passam lá e dão uma canja. Aí eu cheguei e pedi uma dose de uísque, né? Com água de coco. Aí eu tô vendo lá um afrodescendente, pra não falar que é o negão, né? Me olhando e olhando pra ele. Ele foi, cantou uma música, voltou, sentou. Aí eu fiquei olhando pra ele, mas Pedro, você não tá me reconhecendo, não? Eu falei, você não me é estranho, cara. Ele falou, sou pastor Eliezer, com 1 litro de conhaque, sentando o pau. Falou, Marcelinho acabou com minha carreira. Cara, você é inacreditável. Eu falei, pastor Eliezer, você aqui. Ele falou, o Marcelinho acabou com a minha carreira. Era o pastor Eliezer que tinha aquele grupo lá com o Marcelinho, que eles lançaram lá o Divina Inspiração. Amaral cantar. Porra, Amaral, Marcelinho e pastor Eliezer vai fazer sucesso aonde? Vai jogar bola, cara. Que loucura. Após a declaração de Vampeta de que ele ia pra culto, pra conhecer petecas legais. O termo é maravilhoso. Porra, se me chamar hoje, tiver um culto bom, eu vou até hoje. Só falar onde tá elas. Petecas legais. Tudo bem, maravilhoso. E olha que eu olho bem as petecas e a palavra de Deus, pra mim, não vai fugir nunca. Eu sempre olho pro futuro pensando no passado. Boa. Que loucura. Nas petecas. Que loucura. Só tá melhorando. E olha que ele já falou aqui, hein? Que ele já leu a Bíblia algumas vezes, Marcos André. A gente segue no YouTube, Bruninho, pra falar do jogo, né? Que jogo ruim esse Fla-Flu, até a entrada do Pedro, né, Bruno? Era um jogo ridículo. Eu me arrisco a dizer que foi o pior primeiro tempo que eu já vi num Fla-Flu. Não teve nada. Não teve. O Fluminense era o time esperado. Imaginava que ele voltaria a jogar com 3 zagueiros, como ele jogou no mata-mata do Mundial, porque o Renato não joga assim, mas no Mundial ele ia pegar a Inter de Milão nas oitavas, para aquele jogo específico ele botou um terceiro zagueiro, marcando mais atrás, fez o gol cedo naquele dia, então ficou ainda mais clara a proposta de esperar jogar no contra-ataque. Aí como deu certo naquele dia, o time ganhou confiança e ele manteve contra o Hilal e contra o Chelsea, que foi correto. E eu imaginava que ele voltaria para essa formação mesmo no jogo de ontem, porque também o que ele imaginou lá no Mundial? O adversário vai ter mais a bola, eu vou me defender e jogar no contra-ataque. E funcionou, o Fluminense fez uma campanha histórica. E ontem era um jogo com esse desenho, né? O Flamengo é um time que quer ficar com a bola e o Renato voltou para o mesmo esquema do Mundial. 3 zagueiros, o Bernal de primeiro volante, que também foi titular naquele momento e ontem. Nos jogos normalmente joga Martinelli, Hércules e o Nonato ou Lima, um dos dois. E o Bernal normalmente é reserva. No Mundial, nesse mata-mata, ele pôs o Bernal e ontem também, e com um terceiro zagueiro.
Então eu já esperava que ele ia fazer isso, porque o Flamengo é um time que quer ter a bola, então ele ia ter um cenário parecido com o que ele teve nos jogos do Mundial. Então o Fluminense ia defender. O Flamengo, ele tem uma questão que, se ele não consegue o gol cedo, naquela pressão inicial que normalmente é bem forte mesmo, ele tem muita dificuldade para fazer gol e para criar oportunidade clara. O Flamengo tem aquela pressão, que é muito na imposição física, pressiona, pressiona, pressiona. Se faz o gol nos primeiros 20 minutos, algumas vezes até vira goleada, como virou contra o Juventude, contra o Corinthians. Mas se não sai o gol, aí passa a ser um cenário em que o time não tem mais a mesma força física para pressionar. Aí ele vai ficar com a bola, o adversário vai deixar ele com a bola e vai se fechar. Aí ele fica com a bola 70% do tempo, rodando de um lado para o outro e não consegue entrar. Que foi o que aconteceu ontem, até no jogo com o São Paulo. São Paulo fez um jogo bem ruim. O Flamengo era dominante, mas até saiu o gol do Luiz Araújo, não tinha tanta chance clara. O São Paulo pegava a bola e devolvia para o Flamengo, pegava a bola e devolvia. Então o Flamengo estava em cima o tempo inteiro. Mas assim, não tinha tanta chance clara. Aí depois que faz o gol, aí o Flamengo cria várias chances, podia ter feito até mais gols. Fez 2, podia ter feito uns 4. Mas ontem foi o mesmo cenário. Pressionou no início, não conseguiu. E nem teve uma pressão tão intensa no início. E aí ficou com a bola, tinha que furar uma defesa e não conseguia. Então esse é um problema que ainda o Felipe não conseguiu resolver. Ele fez o gol na bola parada, né? O gol do Pedro sai de um escanteio. Aí eu vou lembrar um jogo contra um time muito inferior ao Fluminense, que foi um cenário parecido, que foi o Deportivo Táchira. E contra o Táchira, que é um time bem mais fraco que o Fluminense, o Táchira também não tomou o gol no início, aí ficou atrás, esperando o Flamengo com a bola e não conseguia entrar. E naquele jogo até tinha um fator de estar mais nervoso, porque se não ganha o jogo ali, seria eliminado. Então estava uma pressão maior do que no jogo de ontem, pressão psicológica, né, no time. Mas também naquele dia o Flamengo ganha na bola parada, o gol do Léo Pereira. Também a única solução foi com a bola parada. Então esse é um ponto do time que ainda o Felipe não conseguiu solucionar. E também com o Luiz Araújo. Sim, também, que é um cara importante. Contra o São Paulo, que eu citei aqui também, foi um jogo que o Flamengo foi muito dominante, mas até saiu o gol do Luiz Araújo, não tinha tido tanta chance de gol mesmo. Ele ficava com a bola ali o tempo inteiro em cima do São Paulo. Mas quem também tira do sufoco é o Luiz Araújo, também no chute de fora da área. Então ele na bola parada ou chutando de fora, ele tem ajudado o Flamengo. Mas esse ponto de criar mais quando não tem mais a pressão, a força física do início do jogo, é um ponto que o Felipe ainda está com dificuldade de solucionar. O Flamengo muitas vezes fica com a bola um tempão, rondando a área do adversário e não consegue entrar. Foi um jogo muito abaixo, né, da média. O Kaique está até me mandando aqui a declaração do Renato Gaúcho, né? Que o Renato Gaúcho ele foi questionado sobre as mudanças que ele fez e fez questão de citar que o Fluminense foi a equipe que foi até mais longe no Mundial e que isso afeta diretamente o cansaço da equipe. Gente, mas eu acho que não tem como desculpa nem para o Renato, nem para o Felipe Luiz o Mundial de Clubes para serem atuações tão ruins. Me desculpa. Foi uma atuação covarde do Fluminense, como eu estava achando covarde do Flamengo também, até o Pedro entrar. Era um jogo ruim, era um jogo que os dois não conseguiam se expor, o Flamengo sempre naquele negocinho de ficar tocando e não chegar. O Fluminense sem propor nada, parecendo que estava gostando do 0-0. Eu acho que não tem muita desculpa, eu vou perguntar para o Mauro. Só antes, vamos ver aí a declaração do Renato, né? Que falou do Mundial, do cansaço do Mundial. Para mim não pode ser pretexto. Uma atuação tão ruim do Fluminense e que também foi ruim do Flamengo, na minha opinião. Vamos ouvir aí o Renato Gaúcho. Jogo bastante truncado. Taticamente, a minha equipe fez uma partida muito boa mesmo. Aí você colocou bem, nós criamos pouco, mas o Flamengo também criou pouco. Então, chances claras mesmo de gol, ninguém havia tido. E num lance que a gente, de novo, uma falha nossa, a gente acabou tomando gol no final. É o campeonato, é o calendário. Nós estamos jogando a cada 3 dias, praticamente uma decisão. E você tem que colocar aí na matéria, é o seguinte que eu vou te ajudar na tua matéria. Fluminense, Flamengo, Botafogo e Palmeiras foram para o Mundial. O Fluminense foi o último clube que saiu do Mundial. Todos os clubes que ficaram no Brasil tiveram férias. Fizeram uma pré-temporada. Estão descansados. A gente vem no tiroteio. A gente vem numa pegada forte.
não tem como colocar a mesma equipe a cada 3 dias. Os jogadores querem jogar, vão entrar e o adversário vai atropelar a gente. E outro exemplo que eu vou te dar, que eu não tenho nada a ver, mas vou dar exemplo, é o Cruzeiro hoje. O Cruzeiro fez pré-temporada, eu acho que fez o 3º jogo hoje, havia feito 2 jogos, fez um contra a gente, deve ter feito um outro, mudou meio time. E ficou aqui. E aí eu te pergunto, será que os treinadores estão errados em poupar os jogadores? Por isso que a gente tem 30 e poucos jogadores. Por isso que eu falo para o jogador estar preparado. Por isso que eu falo que as oportunidades vão aparecer, ninguém pode reclamar. Então é com eles. E eu fiquei muito satisfeito com a minha equipe hoje dentro do campo, tirando o lance do gol. Volto a repetir, taticamente a gente fez uma partida muito boa. É isso, o Renato falar que fez uma partida muito boa, aí é brincadeira, Mauro Betti. É o que eu falo, eu defendo tanto, já defendi tanto o Renato, mas como eu digo pro Vamp, pra mim, cada dia é um dia mesmo. Eu, quando tenho que criticar, eu critico, até porque o programa é diário. Se for para ter uma opinião única, a gente faz o programa semestral, trimestral, anual. Agora, o Renato dizer que foi uma atuação boa, o jogo não teve nada pro Fluminense, nada. O Fluminense não ameaçou em nada o Flamengo. Como é que foi bom, Mauro Betti? Foi legal. Em relação ao não só do Fla-Flu de ontem, mas outros jogos também nessa fase, a gente tem 2 lados. As equipes como o Flamengo e o Fluminense que disputaram a Copa do Mundo de Clubes, no caso o Fluminense que foi mais longe, foi além do sonho até a semifinal. O Flamengo parou nas oitavas porque pegou adversários muito complicados, Palmeiras nas quartas, Botafogo também eliminado pelo próprio Palmeiras nas oitavas da Copa do Mundo. Esses clubes tiveram um outro tipo de comprometimento, viagem, sobretudo intensidade. Os demais tiveram férias e a volta do pré-temporada. Então, e aí com detalhe também, que já passou no caso de Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo. Eles também, depois do Copa do Mundo de Clubes, eles tiveram um período meio que longo para voltar, o que era bom. Mas também pega um pouco de falta de ritmo nessas 2 primeiras rodadas. Já na primeira, no meio de semana, ok, nessa já nem tanto. Então, assim, também essa análise fica um pouco comprometida para esses 4 que jogaram, e é o caso de ontem no Maracanã, e os outros 16 que não jogaram. Então, assim, ainda é uma fase que você pode falar um pouco para lá, ficamos de férias, estamos voltando, e os outros também, né? Mas a própria Copa do Mundo de Clubes mostrou o caso João Pedro, o cara estava de férias lá, chega aí correndo e faz o que fez e é campeão mundial de modo brilhante pelo Chelsea. Então, sempre tem um discurso para um lado ou para o outro. Mas realmente o jogo deixou a desejar e eu esperava mais coisas, sim, do Fluminense, do Renato, e uma entrevista também um pouco mais próxima da realidade.